Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre teste de componentes no React, tá? Quão importante é termos nosso componente bem testado, nossas funções e também as nossas classes, tá? Isso ajuda bastante quando nós vamos evoluir o nosso software, adicionar uma nova feature, corrigir um bug e também quando entra um novo desenvolvedor no projeto, ele sabe de que ponto ele pode ajudar a adicionar as novas features ou corrigir até um bug que, às vezes, um código que ele não conhece, nunca viu, né? Isso ajuda bastante quando tem testes nos nossos projetos, tá bom? E aqui o React ele dá uma visão geral sobre os testes e vou deixar na descrição para que você possa dar uma lida e realmente entender o que o React tem para nos oferecer na questão de testes de componente, tá? E aqui tem uma seção sobre ferramentas recomendadas. E aí, inicialmente ele fala sobre o Jest e também do React Test Library. Por favor, leia essa documentação, que ela é muito rica mesmo, sobre o JS DOM, módulos e temporizadores. Vale muito a pena, tá bom? Show? E aí eu também vou deixar na descrição o link dessa biblioteca Test Library para que vocês possam ver mais coisas aqui sobre get, find, query, a questão dos queries dele, né? A forma de você fazer uma pesquisa sobre um determinado elemento dentro do seu componente, tá? Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Para isso, eu criei uma aplicação de contador para simular esse teste desse componente, tá? Então, aqui é um componente de incrementar e decrementar, tão conhecido contador, tá? Quando eu incremento, você percebe que ele colocou uma cor aqui para o meu título. Quando eu decremento abaixo de 0, ele adiciona uma outra cor, tá? Então aqui tem o tratamento de adicionar uma classe e remover uma classe, tá? Então com isso, com os testes, nós vamos verificar quando eu vou adicionar uma classe e também quando eu vou adicionar uma outra classe. Outro teste que nós vamos ver também sobre o tratamento de eventos dos botões, né? Incrementar e decrementar, tá bom? Então vamos fazer isso juntos. Chegando aqui no código, nós criamos esse projeto aqui com o Create React App, então ele já está todo configurado para fazer os testes dos nossos componentes, tá? Vou mostrar para você o código desse componente aqui, do counter, bem simples, olha lá, bem simples mesmo. E eu criei esse componente com uma forma de classe, para depois nós fazermos uma refatoração, depois que esse teste for concluído, nós refatoramos sem medo, né? Vamos fazer isso sem medo porque existe teste e a gente já sabe quais funcionalidades que já está funcionando para que possamos fazer essa refatoração, tá bom? Aqui está a pequena regrinha, né, de incrementar e decrementar com a cor verde e uma cor vermelha, tá? E você pode perceber que nós estamos utilizando aqui uma metodologia BAN, tá? Aqui no canal nós já temos um vídeo falando sobre essa metodologia, a questão do bloco, a questão do elemento e também a questão do modificador, tá? Vou deixar na descrição o link aí para que depois você possa assistir, tá bom? Show? Então vamos começar a fazer o nosso teste. Então dentro do meu componente, aqui counter, vou criar um arquivo, ó, counter.test.js. Vou começar importando o meu counter. Eu posso a partir do ponto, né, porque ele está o index.js aqui, então ele já vai encontrar esse camarada para mim. E aí vou colocar um describe aqui com a descrição do meu componente. Ó, componente. Pronto. Beleza. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é verificar se o meu título ele inicia com o valor 0. Então, o meu título aqui, ó, H1, ele tem que começar com o valor 0, tá? Então, deve iniciar o título com o valor 0, tá bom? Beleza. Aí então aqui eu preciso alguma coisa para renderizar o meu counter, então vamos usar a biblioteca, então import, né, from test library react, daqui de dentro nós vamos pegar o camarada chamado render, então vem para cá, render, e aí eu vou renderizar o meu componente. Beleza. Só que eu preciso selecionar o título aí. Como que eu faço a questão da seleção? Esse render, ele retorna para nós um objeto. Então, através desse objeto, eu consigo obter as funções e as propriedades, tá? Existe essa forma, né, de você pegar o retorno do render, ou você pega através do screen.
E esse screen aqui é a mesma coisa, que ele é um objeto que obtém todas essas funções disponíveis para fazer a seleção. Então, a documentação recomenda que utilizamos o screen, tá bom? Então, vamos pela recomendação. Então, eu quero selecionar o título. Então, vou criar uma variável const counter title para fazer essa seleção. Eu vou lá no screen e vou get by text. Eu quero selecionar, ó lá, quero selecionar o texto que tenha 0, tá? Que é o nosso título. Então, eu espero que esse counter title ele esteja no meu documento, tá? Ele esteja no meu documento. Só isso, inicialmente, tá? Vou criar mais um terminalzinho aqui. Yarn start. Vamos ver se esse teste passa. Ah, tá, não é start não. Não é start, é teste. Passou. Aqui eu fecho, salvo de novo. E eu quero falar para vocês sobre a disponibilidade dessas funções aqui, ó, tá? Porque tem funções parecidas, entre aspas, né? Olha só, tem a nossa getByText, tem a queryByText e tem o findByText, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre elas. O getByText, ele faz o seguinte, ele tenta procurar esse texto e retorna o elemento, tá? Caso ele não encontre, ele já dá um erro aqui, ó. Ele nem deixa ir para frente, tá? Ele nem chega aqui no expect. Chegou aqui, ó. Não encontrei esse 0 em nenhum elemento. Ele já lança um erro. O queryByText, ele faz a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que o retorno dele é nulo. Ele não quebra. Ele realmente, ó, não encontrei e ele retorna nulo, tá? O find é um pouquinho diferente. Ele retorna uma promise. Então, ele não é apressado em selecionar esse camarada. Ele espera um pouco e aí, caso ele encontre, ele retorna ele, tá? Mas ele retorna uma promise. É tanto que você pode ver até na documentação aqui, quando você coloca o mouse em cima. Tá, ó. Beleza? Show de bola. Então, existe essa tratativa. Lá na documentação fala um pouquinho mais sobre quando utilizar um e quando utilizar o outro, tá bom? Vou deixar um link aí com boas práticas para que você possa dar uma lida depois. Beleza. Então vamos criar mais um teste para esse nosso contador. O outro teste que eu quero verificar é que o nosso título ele tem que ter essa classe counter title, tá? Counter title. Por quê? Porque tem um modificador. Se o modificador não tiver essa classe aqui, o estilo não fica legal, né? Então tem que ter essa classe aqui, tá bom? Então eu vou só melhorar aqui a descrição. Então aqui, ó, deve conter a classe counter title no título. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu verificar se está no documento, eu vou verificar to have class. Tem essa classe counter title aí? Verifica para mim se ela tem. Esse título tem. Ó, ele tem. Vou para o outro teste. O outro teste, eu quero verificar que, já que esse título ele pode ter uma ou outra classe, eu quero que, ao renderizar, ele não tenha nenhuma e nem a outra, porque, por enquanto, o valor está 0, tá bom? Ao renderizar, eu não quero que ele tenha nenhuma e nem outro modificador, tá bom? Então, aqui, vou mudar a descrição. Ó, vamos lá. Não deve iniciar, ó, não deve iniciar o título com as classes counter title increment e counter title decrement, tá bom? Então, eu não quero que tenha essa classe aqui e eu não quero que tenha essa classe aqui, tá? Vou pôr um not aqui para negar, né? Que eu não quero que tenha essas classes. Ponto not. Show.
verificar. Ó, realmente não tem, tá? E agora eu vou fazer um teste para verificar a existência dos botões aqui, ó. Eu quero que tenha um botão desse e um botão desse, tá? Vamos lá. Vamos apagar aqui. Então, vamos lá. Deve conter um botão incrementar. E aí agora eu vou selecionar o botão. Então eu não vou selecionar pelo texto, que eu posso fazer um get by text incrementar, porque o meu botão ele tem uma descrição incrementar, mas eu vou selecionar pelos roles, tá? Role aqui. Então tem um role button, eu quero ele, e aí eu vou deixar ele lançar um erro aqui só para você entender por que ele vai lançar esse erro, tá? Ó, ele achou mais de um elemento com role, tá? E aqui esse get by role ele só tem que encontrar um. Se ele encontrar dois, ele lança um erro. E existe uma outra função que é o screen get by all role. Tá vendo? Ó? Se eu estivesse usando isso aqui, ele não ia dar erro. Mas eu quero achar que ele ache somente um. Então, para isso, eu tenho que passar um segundo parâmetro aqui com a propriedade de name. E aí, eu posso passar uma expressão regular, tá? Eu vou passar uma expressão regular ou um texto mesmo. Então, incrementar. E aqui eu vou mudar esse texto para button increment. Beleza. Então, deve conter um botão increment. Então, eu expect button increment, ponto, está no documento. Beleza, passou. E agora eu vou verificar a existência das duas classes nesse botão. Então, tem que ter duas classes nesse botão, um button e o button increment. Então, vamos lá. Pegar esse camarada e vou verificar se ele tem duas classes. To have class. Ele vai ter um button e o outro button increment. Vamos ver. Aqui eu tenho que melhorar a descrição. Incrementar com as classes button e button increment. Pronto. Melhorei a descrição. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa com o outro botão, tá? Eu vou copiar essas duas funções aqui de teste. E aí eu vou passar para cá. Só mudar a descrição aqui para decrement. Incrementar. Aqui esses botões aqui. Para também decrementar. Deixa eu ver a primeira função aqui, tal. Está no documento. Deve conter um botão decrementar. Certo? Aqui é decrementar. E aqui também decremente. Eu acho que deve passar. Vamos ver. Se errar, nós estamos aqui para corrigir. Boa. Então passou o teste, né? E agora eu vou começar a fazer os testes de eventos, tá? Então, ao clicar, eu quero que seja modificado aqui para 1 e ao decrementar, eu quero que seja modificado para -1, tá? Então, eu vou copiar essa estrutura aqui. Então, vamos começar a fazer os testes aí de eventos. Então, deve incrementar mais 1 ao clicar no botão, né? Incrementar. Esse botão aqui não é esse. Botão increment. Vou tirar esses dois camaradas aqui. Para fazer isso, aqui é incrementar. Para fazer isso, eu preciso de uma biblioteca que capture os eventos, né? Ou execute esse evento de clique. Aqui dentro do Test Library já tem esse camarada para nós. Então eu venho aqui e uso o User Event.
E aí eu pego ele aqui, ó. User event. E aí eu consigo simular esse clique. Então eu venho aqui, ó, user event.click. E aí eu passo o button increment. Beleza? Então quando eu clicar, eu quero verificar se o texto mudou para 1, tá? Então expect screen.get by text. Não procuro mais o 0, mas eu procuro 1 agora. E ver se ele está no meu documento. Show, passou. E aqui eu posso fazer uma outra verificação, que antes de clicar, eu posso verificar se esse camarada está nulo. Porque se eu tentar selecionar esse get aqui, ó, antes do clique, esse aqui tem que ser nulo, né? Mas utilizar o get, ele vai dar um erro. Então eu posso utilizar o query. Ele vai retornar nulo, né? Então eu espero que ao tentar selecionar esse texto na tela, ele me retorna o quê? Nulo, tá bom? Antes do clique. Beleza? Posso fazer isso da mesma coisa com o botão de decrementar. Ó. Certinho. Aqui eu mudo também para decrementar. E aqui não vai ser 1, vai ser menos 1. E aqui também menos 1. E aqui a descrição também é menos 1 aqui. Certinho. Olha lá, 9 testes. Tá? E agora eu preciso fazer uma outra validação. Tá? Quando eu incrementar, eu tenho que verificar que o meu título recebeu essa classe aqui. E quando eu decrementar, ver se ele recebeu essa classe aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vamos criar mais um teste. E aqui a descrição vai mudar. Ó. Deve adicionar a classe counter title increment no título, né? No título, quando o valor for maior do que 0. Tá bom? Então, o botão aqui é incrementar. Certo? E aqui eu quero verificar, na verdade, uma classe, né? Então, eu vou pegar aqui o valor 0. Não, vou pegar o valor 0. E aí eu não posso ter a classe not... Qual que é a classe que eu não posso ter? To have class counter title increment. Tá? Eu não posso ter essa classe aqui. Deixa eu até copiar aqui, vai ser igual aqui embaixo. Agora, quando ele vai selecionar um 1, tá vendo? Ele vai selecionar um 1, mas ele tem que ter essa classe aqui. Esse teste aqui já ficou mais interessante. E aqui eu cliquei errado, era no increment. Bom, passou. E agora é só fazer o teste no decrement. Deve adicionar a classe, ó, decrement, quando o título for menor do que 0. Aqui é decrement. Incrementar, 0. Não deve ter essa classe aqui. Aqui vai ser 0 antes do clique. E aqui vai ser menos 1. Passou 11 testes do nosso componente. Tá? Eu acredito que isso aqui seja uma estrutura o suficiente para que eu possa fazer a refatoração da minha aplicação. Tá? Já está com todas as funcionalidades joinha. Então eu venho aqui no meu componente, tá? Sem medo, né? Sem medo. Faço uso do useState para que eu possa fazer essa refactory para uma função. E aí eu já começo a fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui e coloco aqui, ó, function, né? Counter, vira uma função.
crio um hook aqui, const counter, então set counter, use state, passo o valor 0, tá? Aqui eu passo uma função, function, tiro isso aqui, né? Pronto, aqui está pronto, removo isso aqui, removo isso aqui também, o counter está certinho, vamos descendo, aqui ó, set counter, removo isso daqui, também removo isso, ó, removo set counter, isso, é lógico que o componente é pequeno, né, mas já dá para entender essa refatoração. Ó, já salvei aqui, ele começou a quebrar no render, tá? Essa sintaxe está errada, então, ó, vou apagar aqui, ó, salvo. Então, dependo 100% do meu teste. Olha só que legal, passou, ó, todos os meus testes passaram. Então, realmente, eu consegui fazer a refatoração baseado nos meus testes. Não precisei ir lá na tela, renderizar, porque é mais demorado e mais trabalhoso, né? Mas olha só como ficou bacana o nosso componente refatorado usando testes no React. Tá bom? Beleza? Então, não deixe de estudar, não deixe de ler a documentação para você perceber realmente que isso vai te ajudar bastante nas suas aplicações. Tá bom? Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Deixe seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!